Bom, essa foi a atividade. Eu espero que todos vocês estejam visualizando a atividade. Então, vamos lá, gente. Conforme a gente falou nas aulas anteriores sobre essa atividade, aqui, o que acontece? Vocês estão visualizando a atividade, todo mundo, né? O que acontece? São um grupo de contas, né? Esse grupo de contas aqui, ele está de uma maneira desordenada, e são várias contas. E nesses grupos de conta, tem contas do ativo, do passivo, da despesa e da receita. Então, essas contas, elas estão de uma maneira totalmente fora da ordem. Então, para que isso? Justamente para que vocês... Primeiro, quando a contabilidade é feita, toda a documentação a gente pega fora da ordem. Inclusive, eu já tinha até falado isso em sala de aula para vocês, que a gente pega isso aí fora de ordem. Então, aqui está tudo fora de ordem. Vocês sabem que eu tenho 4 grupos de conta e que esses grupos eles são identificados como ativo, que são meus bens e direitos, e o passivo, que são as minhas obrigações. Então, essas obrigações... Vamos, você desligou? Essas É desse obrigações... tamanhozinho aqui. Gente, desliga o Tá microfone, por zoando. favor. Então, ativo e passivo são grupos de contas patrimoniais. Eu expliquei isso aqui na aula, é onde eu quero saber qual é o meu patrimônio. Qual que é o meu patrimônio? Ou seja, eu tenho mais do que eu devo ou eu devo mais do que eu tenho? Para mim saber qual é o meu patrimônio, eu só posso usufruir de contas do ativo e do passivo. Grupos de conta de despesa e receita, não, é só ativo e passivo. Então, o primeiro exercício que eu passei para vocês, na realidade, foi esse aqui de cima, que vocês tinham que, ele não está numerado, mas vocês tinham que identificar primeiro as contas, né? Então, para mim identificar essas contas, a primeira coisa que eu vou observar é se as minhas contas elas são bens, direito, obrigação, despesa ou receita. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que identificar no meu grupo de contas. Então, aqui, ó, eu coloquei as contas e pedi para vocês identificar. Então, a primeira conta aqui, ó, capital. Capital, a gente falou desse grupo na última aula. Eu falei para vocês que não era ativo nem passivo. Capital era um grupo de contas à parte, local esse que era colocado patrimônio líquido. Então, capital é PL. Então, tá aqui, ó, PL. Depois, estoque de mercadoria. O estoque, ele é um grupo de contas que a empresa compra a mercadoria, ela compra essa mercadoria para colocar no estoque dela, para depois ela vender. Então, nós falamos disso também nas outras aulas, eu pego o dinheiro que eu tenho, compro a mercadoria e põe no estoque para depois, para mim poder vender essa mercadoria. Então, o estoque é um ativo. Tá aqui, ó, a primeira letra, A, de ativo. Eu pus um C na frente, eu vou explicar mais para baixo, mas o C de ativo circulante. Nós explicamos também essa questão na aula passada, tá, gente? Não é novidade, não, só estou repetindo. Porque o ativo circulante ele é movimentado a todo momento na empresa. Então, estoque de mercadoria ele é um ativo circulante. Imóvel. Imóvel é quando eu tenho uma sala, uma casa,
um terreno, qualquer coisa assim, é considerado imóvel. E se é um imóvel, eu já sei que é um bem, que é um ativo. Então, tá aqui, ó, a primeira letra de A, ativo. E depois eu pus um P, porque ativo permanente. Por que permanente? São as minhas contas que não estão lá no ativo circulante. Ou seja, eu comprei um imóvel, não é para vender, né? Então, se não é para vender, se eu não comprei esse imóvel para vender, ele é um ativo meu permanente, ou seja, ele está ali para me poder usufruir dele. Pode ser que algum dia eu vou vender? Pode, mas por enquanto não. Então, ele é um ativo permanente. Depois, Professora, esse AC aí é o que mesmo? ativo permanente. AC. AP, eu só abreviei, tá? É ativo permanente. Eu não O de escrevi cima, porque o AC. espaço aqui era pequeno, mas é ativo permanente, ok? Professora, Oi? professora, Tô ouvindo. eu fiz o meu, só que eu não botei, tipo, ativo circulante e ativo permanente. No caso, tá errado? Não, não está errado. É porque eu estou explicando para vocês aqui de uma maneira de aprendizado, mas não está errado, tá? Não está errado, viu? Que é Bom, fácil. gente, Certinho. então, com vamos página, circular tem todas as estudar. contas de É muito ativo fácil. primeiro, para a gente ficar aqui, ó. Então, a próxima conta de ativo. Que é muito Primeiro, fácil. aluguel. Aluguel não é ativo, gente. Quando você vê a palavra aluguel, é porque a empresa está pagando um aluguel, ela paga. Então, é o quê? Uma despesa. Subtração e soma. Adição. Depois, nota promissória a pagar Professora? no ano. Abre empresa, fechar a empresa e ó, Professora? Oi. A contabilidade deve ser um 5. No caso, aluguel, não seria, como é que se fala? Seria uma despesa se fosse aluguel a pagar? Não, meu bem, aí é passivo. Toda vez que tiver a palavra pagar, é passivo. Só aluguel é despesa. A gente já trabalhou isso aí. Toda vez que tiver a palavra pagar, é um passivo. Quando não tem a palavra pagar, é uma despesa, tá? Então, Entendi. só é a pagar quando só é passivo quando tem a pagar. Aqui não tem a pagar. Aluguel é uma despesa. Depois, nota promissória, agora que tem uma nota a pagar. Se é a pagar, agora sim é um passivo. Passivo. Toda vez que a conta tiver a pagar, é um passivo. Eu coloquei aí PRLP, porque quer dizer passivo realizável a longo prazo, mas depois eu explico lá embaixo. Por enquanto, é um passivo, é só uma dívida da empresa. Ô, professora, Sim. mas no caso, essa nota promissória, Não, eu fiz no essa cadastro. nota promissória a pagar, que está aí com 4 anos, no meu caso, eu coloquei só P, que é de passivo. Está correto? Não, tá correto, é porque vocês estão aprendendo, gente. Deixa eu falar, é passivo, tá certinho, tá? Mas o Sim. que é que ainda a gente está estudando e está jogando mais coisa? Porque, na realidade, ela é um passivo, mas como ela está a longo prazo, porque ele só vai pagar ela com 4 anos. Toda vez que tiver um período, também a gente falou isso na aula passada, que passar de 12 meses, deixa de ser no circulante, vai para o a longo prazo. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Então, o que é a longo prazo? É uma dívida da empresa que vai ser paga depois de 1 ano, e aqui é com 4. Então, é passivo a longo prazo.
Mas a Entendi. questão de ser passivo tá certo? Tá certo. É um passivo, tá? Não, tranquilo. Eu só perguntei por causa que lá em cima só tá AP, né? Ou RD. Não, mas aqui em cima é a Domingas, né? Isso. Sou boa de cabeça, memória, tá vendo? Aqui, Domingas, é porque eu estou trabalhando com vocês já para a gente dando um passo a mais. É o que eu te Sim. falei, tá certo? Tá certo. Eu coloquei assim para a gente poder ir colocando na ordem as O contas, meu, tá? se eu quiser Não, fazer tranquilo, administração, professora. sou Tranquilo. 2 anos. Ficou Gente, esclarecido. Pode dar desliga o som continuidade. quem tiver conversando, por gentileza. Em Domingas, aqui é o seguinte, ó. As contas aqui que vocês colocaram é só A, P, R, D, tá bom? Tá bom. Por isso que eu falei, Porque eu é fico- passivo? Sim. Colocou passivo, tá certo? Tá. Só que eu estou complementando o ensino, né? Porque a gente vai chegar nessa parte aqui, a gente está introduzindo mais coisa. Não, tranquilo. Máquinas Ficou e esclarecido. equipamentos, o que seria? Obrigada. Ativo, né? Máquinas e equipamentos é impressora, é máquinas que a empresa trabalha, então é um ativo. Aí tá vendo aqui, ó, Domingas, que eu pus permanente. Você teria que pôr só ativo, eu que completei com o permanente, ok? Ok, professora. Mas colocou ativo, tá certinho. Não precisa preocupar. Só porque você vai começar a entender. Quando eu falo ativo permanente, então o aluno ele já vai recebendo essas informações. Salários, olha aqui, ó, salários. Está escrito salários a pagar? Não. Se tivesse a pagar, aqui ele está como uma despesa. Se fosse a pagar, seria despesa? Não. Seria um passivo. Mas não é a pagar. Então, não é um passivo. Só é um passivo se tiver o a pagar. Então, salários aqui, despesa. Depois, veículo. Tá vendo aqui, ó, AP. Por quê? Veículo é ativo permanente. É como se você tivesse um carro, né? E aí você falasse, você está devendo, eu falo, vende seu carro. Você fala, não, meu carro é um bem meu, é um bem para me trabalhar. Então, a gente considera como um bem permanente. Então, veículo ativo permanente. Material de limpeza. Material de limpeza, despesa, né? Toda vez que tiver material de limpeza, são papel higiênico, sabão em pó, material vai pro ralo, tá, gente? Despesa. Olha aqui, aplicação financeira. Essa aplicação financeira, a gente já trabalhou com uma conta dela, ou 2 ou 3, não sei. Seu dinheiro está no banco, ele está lá no banco. Ele não está no banco, na conta corrente, mas ele está aplicado. Então, é ativo? É ativo, porque é um bem, né? E é ativo circulante. Então, só para complementar, quando eu falo circulante, é porque se eu precisar desse dinheiro, eu tenho como buscar ele lá. Então, ele é um ativo que eu posso circular, movimentar ele a qualquer momento dentro da empresa. Por isso que nós chamamos de ativo circulante. O próximo item aí é IPTU a pagar. Olha aqui para quem tem dúvida do passivo. Gente, IPTU a pagar é quando você tem um imposto para pagar, né? Você tem um imposto, mas você não pagou ainda. Então, se não pagou, é um IPTU a pagar. Então, ele vai ser pago, que dia nós não sabemos, é um imposto a pagar, mas que não foi pago ainda, então ele é um passivo, tá? Circulante, por que circulante? Se tivesse escrito assim, imposto a pagar com 2 anos, aí não seria circulante. Como ele não tem prazo, ele vai ser pago logo, então, passivo circulante. Próxima conta, venda de mercadoria.
é a única que tem aqui de receita. Toda vez que eu vendo uma mercadoria, eu tenho uma receita. Caixa é o dinheiro que eu tenho lá, né? Então, o caixa é ativo. C de circulante. Por quê? Porque é um dinheiro que eu movimento a todo momento na empresa. Então, é ativo circulante. Próxima conta, duplicatas a pagar. Olha a palavra apagar. Se está escrito apagar, é porque eu estou devendo. Quando eu tenho uma duplicata, gente? Quando eu vendo uma mercadoria, não é? Eu só tenho uma duplicata, não, nesse caso aqui, quando eu compro uma mercadoria. Se é a pagar, é porque eu comprei, ele comprou a mercadoria aqui para o estoque, ou qualquer outra mercadoria que ele comprou, mas ele não pagou. Se ele não pagou, gerou o quê? Uma duplicata. Uma duplicata o quê? A pagar. Se eu tenho uma duplicata a pagar, então eu tenho um passivo, é uma dívida, né? E essa dívida, ela está lá no circulante, dívida no circulante. O que quer dizer isso? Dívida que eu vou pagar com 1 ano, até 1 ano. Passou de 1 ano, já não é mais circulante. Então, o circulante, ele é só por um período de 12 meses. Só as dívidas em 12 meses. Qualquer conta no circulante. Depois vem salários a pagar. Agora sim, né? O salário anterior, ele não era pagar. O salário anterior, ele não era pagar, ele era só salário. Então, ele era uma despesa. Agora não, agora tá salários a pagar. Então, se é salários a pagar, é um passivo, porque é uma obrigação que eu tenho a pagar. E um passivo no circulante, porque o circulante, olha aqui, ele é até 12 meses. Qualquer dívida que passar de 12 meses, aí ela deixa de ser circulante e passa a ser não circulante. Depois vem aqui, ó, duplicatas a receber. Se eu tenho uma duplicata a receber, é porque eu vendi uma mercadoria. Foi feita uma venda, né? E essa venda, a pessoa não me pagou, ficou me devendo. Então, o que acontece? É um ativo, porque representa um direito, e no circulante, porque não falou que ele vai me pagar daqui 3 anos. Então, quando não fala, por exemplo, se fosse uma duplicata a receber com 24 meses, falaria. Aí não seria o ativo circulante. Como está escrito só duplicatas a receber aqui, então é no ativo circulante. Toda vez que for receber, é ativo. Agora, se é circulante ou não circulante, muda pela questão do tempo que a empresa vai receber essa dívida. Depois aqui nós temos a conta impostos a pagar. Gente, toda vez que tem um imposto a pagar, ele é referente a alguma venda que a empresa fez, né? E a empresa não pagou, ou seja, ela está devendo. Ela não pagou, está aqui, ó, a pagar. Se está a pagar, é um passivo, é uma obrigação.